amores! Eu sou Letícia Evangelista, esse é o canal Vida de Artesã e a aula de hoje é uma continuação da aula de ontem, tá? Nós vamos estar endurecendo o chapéu que nós fizemos na aula anterior. Então, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não viu a aula do chapéu, volta, assiste a aula do chapéu, faz o chapéu todinho e volta aqui para endurecer junto comigo. Ou você já pode assistir, aprender a técnica e aplicar em outras coisas por aí. Você pode também estar fazendo para endurecer vasos, para endurecer cestos, para endurecer brincos. Uso muito em brinco, tá? É um método muito simples e que não precisa de fogo. Muito econômico, gente. Sempre uso e o resultado, tá? A aba do chapéu está bem retinha, ao mesmo tempo que é maleável, tá? É muito legal. Inclusive, pode ser lavado tranquilamente. Ele vai dar uma leve amolecidinha quando estiver molhado, encharcado, lavado. E depois que secar, vai voltar ao normal, porque isso aconteceu com minhas bijuterias. Eu já fiz o teste da lavagem e esse foi o resultado. Sempre voltava ao normal depois de seco. Então, se você gostou já dessa ideia, fica comigo até o final, assiste tudo direitinho. E aí te convido a ficar aqui, tá? Seguir o canal, ativar as notificações, compartilhar essa aula com uma amiga sua que precise aprender um endurecimento mais simplificado, mais barato. E também te curtir, né, gente? Para eu saber se você realmente gostou da aula. Eu preciso que você curta para eu saber. E principalmente comente aqui se você quer mais aulas de chapéus. Inclusive, você pode sugerir modelo lá no meu blog. Vai estar o link aqui embaixo para você ver. Tem 10 modelos de chapéu de praia com gráfico, gente. Então, vocês podem ir lá, ver o que vocês mais gostaram e voltar aqui no vídeo e me dizer o que é que vocês querem. O que for mais pedido, mais votado, eu trago ainda esse ano aqui no canal. Gostaram da ideia? Então, aguardo o retorno de vocês, hein? Vamos para a aula agora? Então, agora está na hora de fazer o endurecimento. E aí, eu vou fazer com termolina caseira, usando cola branca apenas, tá? Eu já fiz isso para várias peças minhas, cachepô endurecido, brincos principalmente, e dá super certo. Eu nunca testei com uma peça tão grande, eu não sei qual vai ser o resultado, tá? Mas eu espero que fique bom. Então, para fazer a sua termolina, você vai precisar de 3 ingredientes: cola, água e álcool. O que cada um vai fazer aqui? A cola, é claro, vai ser o fator que vai endurecer, tá? A água é para diluir a cola e facilitar que a trama aqui do algodão, ele absorva essa cola. E o álcool, ele é para acelerar a secagem, tá? Então, se você não tiver álcool em casa, não precisa colocar. Vai secar também, só que vai demorar um pouco mais. Se você quer que fique mais rápido ainda, não quer usar água, pode usar apenas álcool. Mas como a gente vai precisar de muita termolina para isso aqui, olha, o espaço é grande. Eu vou mergulhar ele todo dentro, porque eu quero que ele encharque bem. Então, eu vou colocar dos dois, tá? Meu álcool tá pouquinho, ó, só tem isso aqui. Bem pouquinho, é álcool comum, tá vendo? Não tem álcool especial, mas se eu não tivesse nem esse pouquinho que eu tenho aqui agora, eu também poderia fazer e daria certo da mesma forma, porque eu já fiz com álcool, já fiz sem álcool, já fiz com água, já fiz sem água, apenas o álcool, e de todas as formas dá certo. E aí, a receita na internet, ela recomenda uma parte de cola para 2 de água e 1 de álcool. Mas isso não é fórmula de bolo, eu já fiz de várias formas, normalmente eu faço no olho, de acordo com o que eu sinto que vai dar certo, tá? Eu vou colocando a cola, vou colocando a água, e aí eu vou misturando e sentindo como é que tá a mistura. Mas se você quiser uma receitinha, é basicamente essa. Para uma medida que você usar de cola, você usa o dobro de água e mais 1 de álcool, para poder diluir. Então, agora eu vou fazer a mistura aqui. Vou estar usando uns restos que eu tenho primeiramente, porque sempre que eu faço, eu compro uns tubinhos pequenininhos e aí vai sobrando um monte, sabe? E aí, depois é que eu vou entrar nessa maior. Eu descobri que as 2 primeiras estavam vencidas e aí eu tive que dispensar. Então, vai ser só essa e o que faltar, a cola nova que eu comprei. A cola, quando fica vencida, ou ela fica totalmente aguada, ou ela fica com cara de coalhada, sabe? E aí não serve, não vai servir, além de que eu não sei, mas de repente pode até ser tóxica, né? De toxicidade pra pele, então não use cola vencida. Aquelas 2 eu joguei fora. Guarda tempo demais, tem que começar a prestar atenção nisso.
Então, aqui ela foi toda. Isso aqui vai ser pouco, gente, pro chapéu. Olha o tamanho daquilo. Pouco demais. Então, vou ter que... Foi pra isso que ela foi comprada. Agora aqui eu acho que é uma... Aqui tá bom. Pronto. Foi, acho que mais da metade desse tubinho de 250 gramas. Olha só. Aqui tem uma quantidade boa. Agora eu preciso diluir. E aí você vai colocar a água, a quantidade que você quiser, tá? Não tem... exatamente uma medida certa. Apesar de na receita dizer 2 partes de água para 1 de cola, eu coloco como eu quero. Eu já coloquei com menos água para ele ficar bem mais espesso, tá? E já coloquei com mais água. Então, e das duas formas funcionou, gente. Então não tem grilo não. Agora o álcool. Não faça isso na cozinha nem perto de fogo, pelo amor de Deus. Se tem criança assistindo, chama os pais para ajudar. E aí, vou mexer aqui. Tá vendo como já tá bem mais líquido? Olha, parece um leite grosso. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto, aqui já dá pra mergulhar. Pronto, agora nós vamos aqui mergulhar. E aí eu vou colocar aqui sem dó. Se não der pra botar a cúpula, o importante é que as abas fiquem bem cobertas, senão eu vou ter que preparar um pouco mais. O importante aqui, ó, essa parte aqui, ela pegue bastante cola. Porque a parte de cima, gente, tanto faz. Vai na cabeça. Mas aqui precisa estar durinho. Aperta, ele vai escorrer o excesso, aí você vai passando no resto que tá faltando. Porque não é pra ficar assim, só encharcado, você tem que dar uma escorrida nisso. Vendo? Vou molhar aqui o máximo que der pra molhar. E aí depois é só abrir sobre aqui o plástico e deixar ele secar. Vai demorar de secar, não vou mentir, ainda mais uma peça desse tamanho aqui. A depender do clima, se não tiver muito quente, se o dia tiver mais frio, demora mais ainda. Agora você pode dar uma acelerada usando o secador de cabelo, tá? Mesmo assim, vai demorar um pouquinho, não vai ser tão rápido não. Então, deixa eu continuar aqui. E aí eu já volto com vocês pra gente tá dando uma modeladinha nele e colocar aqui pra secar. Pronto, eu consegui passar inclusive aqui na parte de cima. Quando ele molhou, que deu pra ver bem assim a diferença de cor, de tom. Por quê? Cada fio tava com um tom um pouco diferente. Apesar dos dois serem naturais, esse aqui tem um tom um pouco mais escuro do que esse daqui. Dá pra ver bem, né? Mas isso pra mim não me incomoda não. Então, agora eu peguei aqui uma saia, coloquei dentro de uma sacola. Presta atenção para a sacola não estar furada, para depois não estar estragando a sua roupa. E aí, nós vamos aqui dar uma modelada aqui para ficar bonitinha essa parte de cima. Ele precisa ficar com a aba retinha para secar, tá? Aqui eu vou deixar... Eu tô fazendo à tarde, vai ficar tarde à noite. Amanhã de manhã eu vou mexer pra ver se ele ficou bom. Mas aí durante a noite eu acho que eu vou dar aí uma aceleradinha com o secador, sabe? Porque ele é muito grande e o dia hoje não está tão quente aqui. Hoje amanheceu chovendo aqui em Itabuna e aí eu preciso dar uma acelerada, tá? Tá mais ou menos aqui ajeitadinho pra ele ficar... um redondinho mais bonitinho. Os barulhos que vocês estão ouvindo, gente, é porque estão construindo aqui o segundo andar da casa do meu vizinho. Tá uma tragédia de barulho. Então, agora é só esperar. Por que eu faço assim e não faço aquela outra que é cozida, que é com aquela maisena, tá? Porque é mais complicado, é mais demorado, assim eu acho bem mais prático, bem mais rápido e também faz o efeito.
Eu não sei dizer pra você quem é mais forte, que ficaria mais duro. Talvez a da maisena, porque ela, além da maisena, vai também a cola. Mas aí você tem que cozinhar a maisena, esperar esfriar, bater no liquidificador, colocar a cola, bater de novo, blá blá blá, caixinha de fósforo. É uma complicação tão grande que eu tenho preguiça mental de tentar, sabe? E aí um dia eu posso até fazer, e aí fazer o teste, pra mostrar quem fica mais firme, ou quem dura mais. Mas aqui, ó, por exemplo, pode lavar, que eu já fiz com meus brincos e deu certo, tá? Lavei, ele deu uma amolecidinha enquanto tava bem molhado, depois que ele secou, ele voltou a ficar rígido novamente. Os meus brincos, então dá pra você lavar o chapéu tranquilamente quando ele ficar sujo. E aí, se por um acaso, algum momento no futuro você sentir que tá ficando mais molinho, é só reaplicar a cola. Aqui, por exemplo, se ao final que ele terminar de secar eu achar que não ficou tão legal, eu preparo um pouco mais de cola e posso aplicar com um pincel aqui, encharcando bem aqui por cima, tá? No mesmo lugar. Então, é bem tranquilo, tá? De você fazer o endurecimento com cola branca. Então, eu volto só pra mostrar agora o resultado. Então, meninas, esse aqui é o resultado depois dele seco. Veja que ele ficou com a aba retinha, mas ele ainda tá bem flexível, tá? A aba, ela não ficou tão dura que não possa ser ajeitada de acordo com o que você queira usar. E aí, o que acontece, gente? Foram 2 dias completos, 48 horas para ele ficar nesse ponto. Com um dia, ele já estava seco ao toque, mas ainda estava mole. Eu sentia ele ainda úmido e estava pesando, estava descendo a aba. Você colocava ele, a aba não ficava assim, a aba caía, tá? E aí precisou mais um dia para que ele ficasse nesse jeito aqui. Só que no primeiro dia, quando ele já estava seco ao toque, eu já comecei a colocar ele na cabeça. Porque, como eu disse, eu não usei um chapéu para fazer a modelagem da cúpula. Eu usei uma saia longa dentro de uma sacola. E que não tem exatamente a largura da cabeça. Então, se eu não fizesse isso, provavelmente eu não conseguiria vestir ele, tá? Colocar ele na cabeça. Então, se você já tiver um chapéu de molde, melhor. Mas se você não tiver e teve que fazer um armengue como eu, porque a cúpula já tá acabada, o meu de palha, e não dá pra usar como molde. Então, você precisa ir colocando na cabeça, tá? Pra ele ganhar bem o formato e a largura que precisa. Ele tá super justo aqui, tá? Tá bem justinho na cabeça. Se de repente você quer que ele fique com a cúpula mais profunda, tá? Então, você trabalha mais umas 2 carreiras, mas eu também já devo ter lembrado de deixar esse detalhe quando tiver lá na edição do vídeo. Eu espero que tenha lembrado. Depois vocês me dizem se eu lembrei, tá? Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Fazer uns acabamentozinhos aqui. Quem quiser já pode usar assim. Ou pode colocar apenas uma fita de cetim aqui, tá? Como tem no meu chapéu de palha. Pode fazer o que você quiser de acabamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa fita aqui. Eu quis preto para poder dar destaque, já que ele tem essa corzinha que é nada, né? É uma cor nude, é uma cor meio bege. Então, eu vou querer esse acabamento ao redor da cúpula. E eu comprei essa fita aqui, gente, é a fita viés. Eu comprei uma peça inteira, custou R$5 e poucos, R$5,40. E aí, eu vou colocar essa fita tanto na parte interna, que é nessa parte aqui da cúpula, que é pra dar mais conforto pro uso, quanto eu vou utilizar aqui também pra fazer uma graça, tá? Pra ele ficar bem bonito, um acabamento bem legal, tá? Bem profissional. E pra isso, eu vou estar utilizando essa cola aqui, é a cola jeans. Ela cola super bem, já usei ela pra colar bijuteria, inclusive, pra colar pedras no brinco de crochê endurecido, e deu super certo, não solta nem com lavagem. Eu super recomendo essa cola aqui pra se você quiser fazer colagem em tecido, tá? Inclusive, já usei também pra colar pedraria em biquíni de crochê. E deu super certo, já lavou e não perde, pode confiar, essa cola é maravilhosa. Então é ela que eu vou utilizar, e aí eu posso começar, tanto faz, por qual parte, tá? Contanto que você deixe o tempo de secagem. Então eu vou estar medindo aqui a parte interna, pra poder colocar aqui e colar, tá? E aí depois vamos estar fazendo a mesma coisa cá fora e aqui na cúpula. Ou primeiro aqui na cúpula e depois aqui na parte de fora, né? Eu acho que fica melhor. Então, vamos começar. A parte da colagem interna eu creio que vai ser bem difícil. Se eu tivesse uma cola quente, seria mais fácil e mais rápido. Porque a cola quente tem a secagem rápida, né? Então, quem tiver cola quente, use.
Então, eu vou usar a fita, tá? E eu vou estar colando aqui nessa parte de dentro. Só que essa cola, ela não é instantânea, ela não é imediata. Eu nem sei como é que vai ser isso, gente. Porque na parte de fora, eu vou usar aqui, ó, pregadores para fixar e aguardar a secagem. Agora, aqui dentro é que é babado. Então, vou começar aqui colocando. Então, se você tiver aí cola quente na sua casa, use. Vou espalhar aqui. E aí, vou colocar aqui. O dedo fica querendo grudar. Porque essa fita, ó, ela é bem porosa, então a cola passa pro outro lado. Acho que na parte aqui que a gente for colocar, eu vou ter que colocar uma quantidade menor de cola. Esse aqui é um processinho bem chato, né? De se ver. Eu vou adiantar e vou voltar já com essa parte colada. Ele todo, tá? Ele ficou, não vou precisar colocar nada aqui pra segurar ele no lugar, mas eu tenho que esperar a secagem pra ver se ficou bem colado ou não, ou se eu vou precisar retocar em algum canto. E aí, por enquanto, nós vamos fazendo aqui outra coisa. Ajeitar aqui. Pronto. Então, agora eu vou colar aqui a minha fita, tá? Aqui, provavelmente, gente, só amanhã de manhã, porque a noite não tá tão quente. Tá tudo sujo de cola. Tô com medo agora de sujar aqui e manchar a minha fita. Gente, toda vez que eu falo em fita, eu só lembro do Baby, da família Dinossauro. Fita, mamãe me deu a fita. Não sei se vocês lembram também. Coisa... Deve ser coisa da idade. E, pensando bem, eu não quero começar por aqui, não. Quero começar por aqui. E aí, depois a cola se encontra aqui. Quero começar aqui onde tem, tá? A emenda. Pra emenda aqui também ficar pra trás. Aqui, gente, vocês podem colocar o que a imaginação de vocês pedirem, tá? Agora tá assim na moda aquelas fitas que vai búzio, vai contas, vai muita coisa, sabe? E aí vocês podem colocar também. E pode colocar algo que não seja fixo, como eu tô colocando, tá? Algo que vocês possam tirar e colocar de acordo com o biquíni que vocês estão usando. Então você pode colocar um detalhe na cor do seu biquíni pra combinar. Ou pode colocar algo fixo, como eu tô fazendo, e aí fazer vários chapéus. E aí, se vocês gostaram aqui dessa ideia, dessa aula, desse modelo, me digam aí nos comentários e me peçam que eu faça outros modelos para vocês, com muito prazer. Inclusive, vocês podem dar sugestão de modelos. Eu tenho 10 modelos lá no meu blog, que vocês podem ver, escolher e dizer, grava esse modelo. E aí, o que for mais pedido, eu gravo aqui para vocês. Tá? Então, tá vendo que é fácil? É só isso, gente. É só colar. Vou terminar aqui e já vejo vocês para fazermos o detalhe na borda. Pronto. Ele já tá aqui com a minha fitinha de pompom. Não lembro se eu disse pra vocês quanto eu comprei. Eu comprei 1 metro pra ter certeza que ia dar, tá? E sobrou bastante. Então, você fica a seu critério. Você vai comprar 1 metro e vai ficar com a sobra, ou você vai comprar a quantidade certa. Aí, basta você medir a cúpula e comprar exatamente no tamanho. E aí, se você tiver medo de errar, compra 1 centímetro ou 2 a mais de segurança. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com a fita de cetim. Ou, a fita de viés, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eu tenho que colar ela tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu ver aqui a largura, como é que vai ficar melhor. Aqui pra colar.
acho que vai ser só isso aqui mesmo. E aí tem que colocar em cima e embaixo. Vamos dar uma espalhadinha aqui. E aí, agora, a gente vem aqui, ó, abraçando. Só pra ter certeza que ele vai ficar no lugar, a gente dá um auxílio, sabe? Opa, desculpa, gente. Me esbarrei aqui no tripé. Embaixo. E aí, vou continuando desse jeito, tá? Vou aqui ajeitando pra fazer a curva direitinho, não ficar com alguma dobra feia, sabe? E aí, a alguma certa distância, eu vou e coloco o meu pregador, que é pra ajudar a ficar no lugar. Se tiver mais pregadores, pode até colocar ele inteiro se quiser, pra ter certeza que vai colar tudo perfeito. Ou depois você volta naqueles pontos que não ficou tão bem e você faz um retoque apenas. Então, é só isso aqui agora. Eu tenho que terminar de colocar. Quando chegar lá do outro lado, eu corto o excesso de fita que ainda tem ali, tá? E aí agora eu ainda tenho aí fita pra fazer quantos trabalhos eu quiser. Eu poderia ter comprado apenas no metro, mas eu achei que valia a pena. Foi R$5 e pouco, gente. Achei que valia a pena ter a fita em casa. Então, é isso aqui. Eu vou adiantar. E aí eu volto com vocês agora só quando ele já estiver seco. Pra dizer pra vocês quanto tempo levou e mostrar como ficou. Ok? Meus amores, esse aqui é o resultado depois de pronto. Veja só como ficou. Na verdade, ele secou mais rápido do que eu imaginava. Eu comecei a fazer a colagem dele, eram umas 8 e alguma coisa da noite. Umas 10h30 mais ou menos, ele já tava bom, sabe? E aí, onde eu achei que poderia precisar de algum retoque, alguma pontinha que ficou levantada, eu coloquei um pouquinho mais de cola na pontinha. E aí, pronto. Só que aí eu tava com preguiça de voltar a gravar, e aí agora só no dia seguinte que eu tô gravando. Aqui, ó, não soltou, não precisei nem retocar aqui a parte interna. E ficou desse jeito. Eu amei meu chapéu. É o primeiro chapéu de praia que eu faço. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas. E aí eu peço que vocês me digam o que faltou para que eu possa aprimorar na próxima aula. O que vocês querem ver por aqui no Vida de Artesã, que eu faço com muito amor para vocês, tá? Vocês têm notado que as aulas estão, assim, um espaçamento muito grande, porque eu estou fazendo TCC e minha vida tá uma zona só. Mas, se você é nova por aqui, eu já convido a ficar, mesmo com essa zona que a minha vida tá no momento, fazendo TCC. Porque eu sempre produzo coisas com muito carinho para todo mundo, tá? Avisando que todos consigam fazer, inclusive as iniciantes no crochê. E você, por favor, me diz aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa aula. E sempre com sugestões de como eu posso melhorar para prestar um melhor trabalho para vocês, ok? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!